Nesta aula começaremos estudando as tolerâncias dimensionais. Os programas CAD em geral oferecem uma série de ferramentas para especificarmos as tolerâncias dimensionais em um desenho. Para estudarmos essas ferramentas, utilizaremos esse arquivo de montagem do SolidWorks. Consulte a dica da aula para mais detalhes desse projeto. Também está disponível para lhe auxiliar um arquivo PDF com todos os passos do detalhamento. Depois de conferir essas informações, continue assistindo essa aula. Observe o método como organizamos e detalhamos essa pequena montagem. Todos esses arquivos de peças estão disponibilizados para download. Conforme descrito no arquivo de PDF, a partir desses modelos foram criadas 7 folhas de detalhamento, todas incluídas em um mesmo arquivo SLDDRW. Note que a estrutura criada na barra de navegação de desenho nos permite uma fácil identificação e transição entre os desenhos das peças. Na primeira folha de desenho, criamos a montagem com a vista explodida, de modo a identificar claramente cada peça do conjunto. Em seguida, criamos o detalhamento parcial de cada peça. E, por fim, a folha exemplo, onde mostraremos outros tipos de aplicações de tolerância dimensional. Para continuar os estudos dessa aula, seus detalhamentos deverão estar semelhantes aos que foram mostrados. Sabendo que os métodos empregados no detalhamento de uma peça podem ser realizados de várias formas, ressaltamos que essas variações devem estar previstas dentro da norma de modo a garantir uma padronização. Então, vamos ao detalhamento da peça 01. Observe que somente nesta peça temos o emprego de vários tipos de cotas. Podemos observar cotas lineares de diâmetro, angulares, notas de furos e ainda notas de chanfros. Vamos começar inserindo a tolerância dimensional para as cotas de diâmetro. Para aplicar tolerâncias, devemos clicar sobre as cotas desejadas para que o gerenciador de propriedades seja aberto. Na guia Tolerância/Precisão, dispomos de uma lista com vários tipos de tolerância. Por questões didáticas, optamos por inserir as tolerâncias nesse modelo, adotando a ordem descrita nessa tabela, a qual disponibilizamos nos arquivos desta aula. Estudaremos os métodos para empregar os 12 tipos de tolerâncias, começando pelo primeiro. Para as cotas de diâmetro nas quais empregamos o método furo-base ou eixo-base, sugerimos iniciar com a opção Ajuste com Tolerância. Com esta opção ativa, temos a possibilidade de selecionar a classe de tolerância para furo ou para eixo. Ou ainda, no caso de montagens, podemos selecionar ambos ao mesmo tempo, dessa forma estabelecendo a condição de união entre o furo e o eixo. Neste exemplo, a cota está especificando o diâmetro do furo no qual será montado o adaptador ou arquivo de número 2. Visto que se trata de um furo, optamos pela primeira opção. Note que temos listadas todas as possibilidades de ajustes desde A até ZC.
Adotaremos o sistema furo base, conforme recomendado pela norma ABNT. Na tabela Classes de Tolerâncias selecionadas para furos, encontramos em destaque os ajustes recomendados pela norma, sendo que, para o sistema furo base, devemos utilizar o desvio H. Já a classe de qualidade selecionamos de acordo com o processo de fabricação, que neste caso é o torneamento. Dessa forma, escolhemos H7. Note que ao selecionarmos H7 e alterarmos para ajuste somente tolerância, somente os valores de desvio superior e inferior são exibidos conforme tabelado pela norma. Na próxima aula veremos outras configurações.